Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 31 de outubro de 2021. Pessoal, nos comentários do vídeo de ontem que eu publiquei aqui no canal mostrando que as pesquisas estão começando a se ajustar e mostrar o presidente Bolsonaro subindo e o Lula caindo, dois seguidores do canal fizeram um comentário parecido e muito pertinente que escapou à minha percepção, dizendo que a melhoria na popularidade e na aprovação do presidente tem a ver também com o fim da pandemia e o crescimento do PIB e a volta do emprego. De fato, foi uma falha minha não ter acrescentado estes fatores que são muito importantes no cenário de melhoria da popularidade do presidente. Mas esses comentários me deram a ideia de fazer o vídeo de hoje, que se baseia numa resposta para a seguinte pergunta, ou para as seguintes perguntas. O cenário econômico de 2022 será tão positivo quanto está sendo o cenário de 2021? E se o cenário econômico de 2022 for adverso, isto vai prejudicar o presidente Bolsonaro a ponto de poder causar a sua derrota? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, eu convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempoedinheirooficial.com.br e logo cedinho amanhã os links dos vídeos aqui do canal. Lembro também que tem um canal alternativo de vídeos na cos.tv, é o Dextra Jornalismo, e que se inscrevendo no meu canal do Telegram e da cos.tv, você não perderá contato comigo caso eu seja censurado em alguma mídia social. Finalmente, lembro que de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, eu faço um comentário político online no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Muito bem, gente, vamos ao assunto do vídeo de hoje então, uma interrogação sobre o eventual impacto do cenário econômico adverso de 2022 no desempenho eleitoral do presidente Bolsonaro. Sim, é importante alertar que o governo e o Banco Central estão sendo obrigados a tomar medidas econômicas para conter a inflação e que o Banco Central, inclusive sob influência do ministro Paulo Guedes, acelerou na elevação da taxa de juros com o objetivo de conter a inflação no ano eleitoral de 2022. Acontece que toda vez que se eleva a taxa de juros, isto provoca um efeito de retração na economia. A ideia é de que, elevando-se a taxa de juros, provoca-se uma contenção do consumo e a contenção do consumo derruba os preços. Este fenômeno tem um impacto ambíguo sobre o ambiente político. Em primeiro lugar, a queda da inflação é positiva para o cenário eleitoral. Por outro lado, a retração do consumo implica também em retração do emprego, coisa que não é positiva para o cenário eleitoral. Resta saber até que ponto vai o Banco Central na elevação da taxa de juros. Considerando que nós estamos com uma inflação significativa, a gente está sentindo no bolso aí, o fenômeno é mundial, mas é impactante aqui no Brasil. Acha-se aí, o mercado avalia que o Banco Central vai elevar a taxa de juros até uns 12%, 2 dígitos, e que isso talvez provoque uma recessão em 2022. Calma, não é nenhuma recessão desastrosa como aquela que a Dilma produziu fruto do desastre dos governos do PT, uma recessão curta, temporária, mas recessão é retração econômica, retração do emprego. Consequentemente, isto não seria positivo para o desempenho eleitoral do presidente Bolsonaro. Diante disso, a pergunta é: o presidente tem condições de se reeleger mesmo sob esse cenário adverso? Eu responderia a esta pergunta dizendo que sim, e não sou só eu que respondo assim. Coincidentemente, no mesmo momento em que as pesquisas estão mostrando a recuperação da popularidade do presidente e a queda do Lula,
2 jornalistas da imprensa brasileira vieram a público dizer que também acham que, mesmo sob o cenário adverso, o presidente Bolsonaro pode se reeleger. Um deles é um analista político do site Poder 360, sobre o qual eu já falei ontem aqui, um site oposicionista, fazendo uma comparação com a reeleição de Fernando Henrique Cardoso em 1998 e o cenário econômico de 2022 que o presidente Bolsonaro e todos nós vamos enfrentar. Mostrou ele lá que Fernando Henrique Cardoso, mesmo elevando a taxa de juros e provocando retração na economia, conseguiu se reeleger. Qual era o cenário de 1997, o cenário que antecedeu a eleição de 1998? Fernando Henrique Cardoso tinha acabado no mandato que exercia com a inflação. E isto era uma forte demanda popular, mas como ele não fez a reforma do Estado e, consequentemente, não reduziu o déficit público, precisava financiar a dívida pública e o déficit público brasileiro com atração de investimentos internacionais, e ele elevou enormemente a taxa de juros para atrair especuladores financeiros para comprar títulos da dívida brasileira e empurrando o problema com a barriga, prometendo que resolveria isso no seu segundo mandato. Então, a elevação da taxa de juros provocou desemprego e Fernando Henrique Cardoso se reelegeu como? Com base num sentimento ainda forte do eleitorado brasileiro de compromisso do governo com o combate à inflação. Na eleição de 94, Fernando Henrique Cardoso pediu o voto, dizendo que tinha acabado com a inflação e que ele era o principal, o único candidato capaz de manter a inflação em baixa, que se outro candidato fosse eleito ia mexer no plano real e a inflação iria voltar. Se elegeu e em 98 ele usou ainda essa memória da inflação para pedir o voto, dizendo: eu acabei com a inflação, vocês concordam? Então, me deem mais um mandato que eu acabo com o desemprego, e venceu. Fernando Henrique Cardoso ferrou o Serra, porque ele não acabou com o desemprego, não teve popularidade, poder político para fazer as reformas, principalmente a reforma da Previdência e a reforma do Estado, e o Serra perdeu a eleição seguinte para o Lula. Muito bem. Qual é a similaridade desse cenário com o cenário de 2022? Bom, é possível, bastante crível, acreditar que ainda está fortemente presente no povo brasileiro o sentimento que levou à eleição do presidente Bolsonaro. Um sentimento anticorrupção, um sentimento anti-PT, um sentimento anti-establishment. É razoável supor que o povo brasileiro não quer que o Brasil volte a ser o que era antes da eleição do presidente Bolsonaro. Um segmento do eleitorado mais ao centro, sob influência do bombardeio midiático na pandemia e de cenários econômicos adversos que se constituíram fruto do fechamento da economia defendido pela turma do Fica em Casa e a Economia a gente vê depois, se desgarrou do presidente Bolsonaro. Então o presidente Bolsonaro tem um apoio fiel de cerca de 30% da sociedade brasileira, dos conservadores politizados, como eu disse, e ele venceu a eleição de 2018, somando a esses 30%, mais uns 20 e pouco por cento de eleitores anticorrupção, anti-PT, que não são necessariamente conservadores ou bolsonaristas, mas que não queriam o PT. O desafio, portanto, como eu tenho dito aqui, do presidente é trazer esses eleitores de volta, refazer a aliança de liberais e conservadores e lavajatistas, antipetistas e anticorrupção, para se reeleger. Mas para isso o cenário econômico pesa sim. Bom, é óbvio que muitos analistas de mercado, muitos jornalistas de economia são de oposição. Os jornalistas de economia, como os jornalistas em geral, são todos de oposição, 99% deles são de oposição. Muitos operadores de mercado e o pessoal do sistema financeiro e dos bancos torcem o nariz para a proposta do ministro Paulo Guedes de taxar dividendos e lucros dos empresários e não mais das empresas.
A proposta do ministro Paulo Guedes é reduzir o imposto de renda das empresas e tirar esse dinheiro não das empresas, mas dos empresários, para fazer com que os empresários investam mais nas empresas e gerem mais empregos. E, obviamente, aquelas pessoas que tiram o lucro limpo das suas empresas sem pagar impostos sobre retirada de lucros não gostam disso. O mercado financeiro é onde está a maioria das pessoas que seriam prejudicadas. Portanto, é preciso dar um desconto para as análises excessivamente pessimistas que esses caras fazem. O ministro Paulo Guedes, por outro lado, sendo ministro da Economia, ele é obrigado a ser otimista, a criar expectativas otimistas, porque as expectativas otimistas estimulam as pessoas a consumir, a economia a crescer e a gerar empregos. Noves fora os dois extremos, ou seja, o extremo pessimismo dos jornalistas de economia e dos operadores de mercado e o extremo otimista do ministro Paulo Guedes, temos aí um cenário que não será o ideal. Estamos crescendo agora na ordem de cerca de 5% do PIB. As análises anteriores a essas elevações da taxa de juros que o Banco Central está promovendo falavam em crescimento de 2,2%, já tem gente falando em 1,5% e os mais pessimistas falando até numa pequena recessão em 2022. Mas uma parcela expressiva da sociedade brasileira será socorrida pelo Auxílio Brasil. 17 milhões de famílias serão socorridas com R$400. Bolsa Família paga cerca de, no máximo, R$189 para 12 milhões de famílias. Hoje há uma parcela maior de pessoas sendo beneficiadas pelo auxílio emergencial de R$300. Então, esta camada da sociedade brasileira mais popular, mais carente na área do consumo e mais dificultada pelo fechamento da economia, pessoas que não recuperaram os empregos ou não conseguiram retomar os seus trabalhos autônomos, terão um colchão de proteção. Então, acho eu que o cenário, de fato, não é inviável para o presidente Bolsonaro. Tudo dependerá de duas coisas. Primeiro, da comunicação, da guerra de argumentos. É fato que argumentos não anulam falta de dinheiro no bolso. Não tem argumento que convença as pessoas, mas é muito importante que a comunicação do presidente Bolsonaro, ele já está fazendo isso, e que todos nós nas mídias sociais que queremos ver o presidente Bolsonaro reeleito, divulguemos as informações de que a inflação é mundial, de que o preço da economia dos alimentos está assim no mundo inteiro, que não é só no Brasil. De fato, quem está passando fome, quem não tem dinheiro, quem vai ao supermercado ou vai ao posto de gasolina e vê os preços subindo aceleradamente, tem razões para ficar descontente, mas precisamos convencer as pessoas que não é responsabilidade do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro foi quem alertou para os problemas do fica em casa e economia a gente vê depois. É um desafio saber se esta guerra de argumentos poderá ser vencida, mas no desafio da comunicação tudo é possível. Terá também que ser necessário a gente lembrar o povo brasileiro sobre quem é o Lula e o que foram os anos do PT. Uma parcela expressiva da sociedade brasileira é despolitizada, desinformada e precisará ser lembrada, e isto é um trabalho que se faz com comunicação. A comunicação da campanha do presidente e o apoio que ele tem dos seus seguidores nas mídias sociais difundindo conteúdos desse tipo. Enfim, temos então um cenário econômico que não é o ideal, mas não acredito que será um cenário econômico tão adverso que impeça o presidente Bolsonaro de vencer. A ideia, a estratégia do Banco Central talvez seja de acelerar a elevação da taxa de juros agora para derrubar a inflação lá por meados do ano que vem e a gente chegar com uma inflação pelo menos na metade do que ela está agora na reta final da eleição presidencial, cenário em que eventualmente estaremos ali recuperando o poder de consumo dos salários, eventualmente com a recuperação do consumo e dos salários,
a recuperação do emprego lá nos meses exatamente antecedentes da eleição presidencial. Se a minha análise está correta, o presidente tem sim grandes chances de se reeleger. O desafio é da gestão econômica do Banco Central e do ministro Paulo Guedes, e o desafio é da comunicação do presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores nas mídias sociais. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários de segunda a sexta-feira entre 1h30 e 2 da tarde no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. E aproveite que o mês está acabando, 31 de outubro, último dia do mês. Pinga um trocadinho aí. Você que pinga um trocadinho todo mês no Pix do canal, meu muito obrigado. Acabando o vídeo aí, depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco e pinga o trocadinho desse mês. Valeu? Até o próximo vídeo.